nós aqui nesse segundo domingo da Quaresma, que sobre a passagem dos Evangelhos, né? Que está tanto em Mateus, em Marcos e também em Lucas, que é a liturgia desse domingo. Ele trata da transfiguração de Jesus. Então, alguns estudiosos dizem que ela aconteceu durante a festa das tendas, né? A celebração das tendas. Isso aí que era carregada de expectativa messiânica. Então a festa das tendas, o Sukkot, né? Que é cabanas ou tendas, né? É uma festividade judaica que dura 7 dias, né? Que ela era celebrada em cabanas, né? Porque o pessoal estava no deserto, então ali ficava naquelas cabanas, ou que também se chama de tendas, né? É uma recordação da peregrinação do povo judeu pelo deserto, justamente com a proteção divina. E vê essa passagem em Levítico, no capítulo 23, versículo de 33 a 43. Festejada ou celebrada no dia 15 do mês de Shirei, que é o primeiro mês do calendário judaico, tá certo? O fato é que essa liturgia nos mostra que a transfiguração revelou aos três discípulos escolhidos que Jesus está além das aparências. Mostrou a sua santidade. Jesus transfigurou-se enquanto estava orando. E orando, ele estava em profunda intimidade com o Pai. O seu rosto, naquele momento, assumiu uma nova fisionomia. O Evangelho ele mostra em Jesus que o distinguisse dos demais seres humanos, exceto uns traços de sua personalidade, que fazia dele uma pessoa muito especial. Então, num determinado momento, Deus Pai lhe proclamou como sendo seu filho muito amado. Então, voltando aqui para o tema, Tiago, Pedro e João estavam no Monte Tabor com o mestre que orava, né? Enquanto Jesus orava, eles dormiam. E de repente, acordaram e viram Jesus totalmente radiante, resplandecente, o rosto brilhando como o sol, e as suas roupas estavam brancas como a luz. E também estavam lá, nessa aparição, nessa visão, Moisés e Elias, em glória, né? Falando com Jesus. E aí, do nada, o Pedrão, né? Nosso Pedro, meio atalantado, propôs construir ali 3 tendas, né? E o que logo foi rejeitada quando Deus anunciou que Jesus era o seu filho. Pedro mais tarde até escreveu: na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto, olha aí, por termos visto a sua majestade com nossos próprios olhos. Eles viram a real glória de Jesus, e essa glória tinha estado velada por sua carne, mas nessa transfiguração passou seu brilho por ela, carne, né? E Pedro jamais esqueceu esse momento. Foi para eles, e poderia ser também para nós, um baluarte de fé. Jesus realmente é o Filho glorioso de Deus. Ninguém se compara a ele. Apenas só para algumas pessoas famosas, né? Buda não se transfigurou. Maomé não ressuscitou. Confúcio não subiu aos céus. Não é diminuindo ninguém, não, é apenas comparando, né? Paulo mais tarde chegou a escrever: mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Está em 2 Coríntios 3,18. Do cristianismo, quando contemplamos Jesus pela sua palavra, e à medida que Cristo vive em nós, começamos a demonstrar a vida, o caráter e a natureza de Cristo, Cristo que habita em nós. E está dito lá: assim brilhe vossa luz diante dos homens,
para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Deus veio à terra na pessoa de Jesus e adotou uma forma humana. Fisicamente, Jesus se parecia com qualquer um de nós. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, etc, etc. Passou, como todos nós passamos por essas coisas. A sua divindade ela foi vista só indiretamente em suas ações e suas palavras. Também na transfiguração, a glória divina interior de Jesus se tornou visível. A Bíblia revela-nos um Deus unido, né? Composto de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí nós lemos em João 1, versículo de 1 a 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Então, ele estava com o Pai desde o princípio, compartilhando de sua natureza divina. Então deixou o céu e veio à terra, como está ainda na continuação da leitura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Uma razão por que Jesus se tornou um homem foi para manifestar a natureza de Deus. Diz lá que Jesus é o esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Hebreus 1,3. Então, a fala de Jesus, por exemplo, com Filipe, ilustra muito bem essas coisas. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai, desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Aí o Filipe retrucou, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus respondeu para ele, há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Jesus é a revelação, a manifestação do Pai. Ele mesmo diz, ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Você, por exemplo, já pensou no que Deus faria, ou diria, ou então pensaria se fosse homem? Olhe para Jesus. Tudo o que Jesus disse e fez foi exatamente o que o Pai diria e faria se viesse à Terra como homem. Que pensamento mais espantoso, né? Deus se revelou a nós em forma humana. Reconhecer isso em Jesus faz da vida de Cristo uma experiência bem comovente. Eu falei aí do Tiago, né, que tinha lá Pedro, Tiago e João. Esse Tiago que eu estou falando para você aí, era o Tiago maior. Esse Tiago maior, ele era filho de Zebedeu e Salomé. Certo? Ele também era irmão desse mesmo João evangelista, né, que fez o evangelho. Ele era pescador em Betsaida, na Galiléia, junto com Pedro, João e aquela turma lá, né? Esse Tiago maior, ele estava presente na ressurreição da filha de Jairo. E ele também estava na agonia de Jesus no Getsemane, né? Quando Jesus suou sangue, ele estava lá, ele, Pedro e João. Também foi um dos 2 discípulos que viu Jesus após a ressurreição, quando ele apareceu lá no mar da Galileia. Segundo a tradição, ele foi pregar na Espanha, onde lá nesse país ele é o padroeiro. Ele foi o primeiro apóstolo a morrer. E como foi isso? Herodes Agripa I mandou que fosse degolado. Isso em 44 depois de Cristo. Eu falei também do Monte Tabor. Esse Monte Tabor ele está localizado na Galileia. Lá na Galiléia tinha um governador
de nome Joséfo. E esse governador mandou murar esse monte todinho, né? E esse monte ficou assim, praticamente inconquistável, né? Raramente alguma pessoa podia vencer essa fortaleza. Mas aí apareceu um tal de um capitão romano chamado Plácido, que veio com 600 cavalos. Tá? E fizeram lá uma arrumação tal que derrubou o muro. Isso aí foi contado pelo Flávio José, né, no livrozinho dele, Guerras, né? E é isso, irmãos. Eu espero tê-los ajudado a entender um pouco melhor sobre esse tema da transfiguração. Vá na missa no domingo, né? O padre vai ainda dizer muito melhor do que eu essas coisas, tá bom? Tchau.